Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído, para deixar a sua trajetória até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador e professor do Mundo Revalida, e hoje estamos com a Pia, nossa co-host do Pode Revalidar. Muito obrigada, Vini, aí, pelo convite. Mais um Pode Revalidar. E hoje é uma tremenda honra de receber o professor Pedro aqui junto com a gente. Hoje a gente vai conversar muito sobre revalida, cardiologia, eletrocardiograma, aí, que para muitos é assustador, mas tenho certeza que o professor Pedro vai deixar mais leve. Com certeza. Então, como a Pia já adiantou, a gente está com o professor Pedro Veronese, médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, onde também fez a sua residência de clínica médica e depois foi fazer cardiologia, sua subespecialização tanto em arritmia e eletrofisiologia no INCOR, onde também acabou seguindo carreira e fazendo doutorado também. Atualmente, ele é chefe do pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, assistente do ambulatório de cardiologia no INCOR, que é o hospital do Hospital das Clínicas, médico assistente da equipe de cardiologia e arritmologista no Hospital Oswaldo Cruz e professor também da Faculdade da Santa Casa e da Uninove, né? Currículo extenso, hein, professor? E é só uma parte do currículo, viu? Mas a gente tem outras questões importantes também. Sou pai da Ana Luísa, que também é um cargo importante aí. Mas eu queria dizer que eu estou honrado aí com o convite de vir bater um papo aí com vocês. Professor, primeiramente ele também é professor do Mundo Revalida e ele foi meu professor também, algo que eu tenho muita consideração, assim, muito carinho, porque foi uma das pessoas que marcou ali e me fez aprender um pouco de cardiologia, um pouco de eletro. Acho que você que ensinou eletro para grande parte das pessoas que se formaram na Santa Casa e infarto também, grande parte ali do pronto-socorro devo ao professor aí, Pedro Veronese. Então, professor, como a gente está aqui num papo mais sobre o Revalida, gostaria de começar falando aí a importância ali, de modo geral, da cardiologia, assim, tanto em prova do Revalida, acho que mais especificamente do Revalida. Quais são os principais tópicos ali que o senhor gostaria de enumerar para o Revalida de modo geral? Pensando especificamente na prova do Revalida e na cardiologia, os tópicos que são mais relevantes são hipertensão arterial sistêmica, é um tópico bastante relevante, que cai bastante nas provas. Síndromes coronarianas agudas, aí não tem como fugir, seja angina instável, infarto com supra, infarto sem supra, e em todas as suas nuances, como é que a gente interpreta isso do ponto de vista clínico, né, na história clínica do paciente, como é que a gente interpreta isso em relação aos marcadores cardíacos e ao eletrocardiograma. Eu sempre falo para os meus alunos e para os meus residentes que é impossível você manejar bem um quadro de síndrome coronariana aguda se você não dominar esse tripé, né? Então, você pode saber tudo de história clínica e exame físico, mas se você não souber interpretar um marcador cardíaco ou um eletrocardiograma de forma adequada, você vai comer bola. E vice-versa, você pode ser um expert em eletro, mas se você não souber tirar uma história clínica, você vai esbarrar também. Então, conhecer esse tema na sua profundidade é muito importante para quem vai prestar a prova, além de outros tópicos fundamentais, como as taquiarritmias e bradiarritmias também. Isso é um tema frequente nas provas, entre outros, né? Então, distúrbios hidroeletrolíticos, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com cardiologia e nós temos alterações eletrocardiográficas significativas relacionadas a distúrbios hidroeletrolíticos, síndrome de insuficiência cardíaca é um tema também bastante relevante. Então, eu enumeraria esses 3, 4 temas como, dentro da cardiologia, como os mais relevantes aí para quem quer prestar a prova do Revalida. Que já é bastante coisa, né, professor? Muita coisa. Professor, antes da gente até falar um pouco de eletrocardiograma, que é algo que o senhor domina, assim, demais, você que a gente acabou de sair de um curso prático lá, que você estava lá colocando a mão na massa e estava acompanhando, quais são as principais dificuldades ali que os alunos, para a prova prática, eles enfrentaram e quais principais dicas você daria ali para a estação? Na verdade, saber executar uma prova prática é treino, né? Às vezes você tem um aluno que não é um bom aluno, mas que está preparado para uma prova prática. Então, eu acho que o treino é muito importante e você sistematizar as coisas. Eu sempre brinco que você pode ter um excelente aluno que faz prova muito mal, você pode ter um péssimo aluno que faz prova muito bem e, eventualmente, raramente você tem essas duas coisas no mesmo aluno, né? Que é o cara ser muito bom e fazer prova bem. Mas isso
é exceção. Então, esse treino da sistemática, da metodologia da prova é muito importante. Então, no curso a gente tentou passar isso para os alunos, quer dizer, como é que você tem que fazer, porque às vezes fazer uma prova é muito diferente do mundo real. O mundo real não tem certo e errado, a coisa não é dicotômica. Ah, você respondeu A está certo, você respondeu B está errado. O mundo real existem nuances. Você pode fazer uma avaliação inicial, a hora que o exame do paciente chega, você reavalia aquilo, aí você conversou com o paciente, depois você vai conversar com o familiar, vem uma outra informação. Então, existe uma série de nuances. Na prova, não, é tudo ou nada. Você falou, ganhou o ponto no checklist, você não falou, não ganha o ponto no checklist. E essa é uma dica que a gente sempre dá para os nossos alunos. A gente percebe que eles ainda não, muitos, né, não todos, mas fogem um pouco e se agarram muito na vida real. Ah, não, porque no consultório é assim, é porque na vida real eu faço desse jeito. E a gente fala, não, é uma prova, são 2 dias que você decide a sua vida ali, e você tem que, seu objetivo é marcar o checklist, é isso. Então, isso é importante. E o mundo real, às vezes, é mais simples que a prova, porque o mundo real, você está frente a um caso que você não tem muita certeza, desafiador, a gente sempre brinca, pede lá um exame de urina 1, pede para o paciente voltar semana que vem, você vai rever a história, você vai abrir o livro, você vai discutir com um colega, quer dizer, a vida real te dá essa oportunidade. Sim. Na prova, a gente não tem essa oportunidade, é ali, tudo ou nada. Então, eu percebo que essa dificuldade de entender a metodologia da prova é uma questão que fica evidente no curso prático. E pensando especificamente na cardiologia, a gente percebe que o aluno, né, seja ele durante a sua graduação ou o aluno do Revalida, já um médico formado, ele traz um preconceito em relação à cardiologia, principalmente o medo do eletrocardiograma, que é um preconceito que, na verdade, construído durante os 6 anos da faculdade, né? Então, ele já não entende muito bem aquilo ali, ele tem um pouco de medo daquilo, ele não teve boas aulas, ele não aprendeu aquilo direito, então ele vai criando uma barreira entre o seu conhecimento médico naquele tema e ele vai cada vez empurrando aquilo para mais debaixo do tapete. Então, uma questão, quando cai um eletro, às vezes até um eletro simples, mas ele já cria aquela barreira e aquele pânico trava, que ele sente, ele trava na hora e não consegue fazer aquela questão da forma mais adequada possível, né? Eu acho que isso é um tópico muito importante, como vocês já falaram. Acho que o importante da prova prática é você fazer uma receitinha de bolo, né? Entender ali o mecanismo, o que você vai já ir preparado, né? E internalizar ali todos os conhecimentos para você ir preparado e não chegar de sopetão. E uma coisa que a Pia falou e eu gostaria de reforçar é que muita gente acha que está numa consulta real. Aí às vezes quer explicar tudo. E são 10 minutos. Não dá para você ficar justificando cada coisinha que você vai fazer. Você tem que matar a checklist, né? Isso é uma coisa importante. Exatamente. Professor, vamos falar um pouquinho, então, de eletrocardiograma. Qual que é o principal... Por que os alunos têm tanto bloqueio com o eletrocardiograma e o que você poderia dar de dica aí para a gente desbloquear eles? Eu acho que, na verdade, a culpa ela é multifatorial. Tem a culpa dos professores, né? A maioria dos professores não sabe ensinar eletrocardiograma. A maioria dos professores não até sabe, né? Se vira um pouco no eletro, mas não domina. E é engraçado que quando a gente não domina um tema, a gente fala assim, dá um curso lá de eletro. Aí o cara fala assim, vou montar um caso clínico. Montar caso clínico não é ensinar eletrocardiograma. Ensinar eletrocardiograma é ensinar eletrocardiograma. Depois que eu domino a ferramenta, domino a técnica, aí eu posso inserir esse exame complementar dentro de um caso clínico. Então, quando alguém quer ensinar eletrocardiograma, fala assim, a gente vai discutir um caso clínico lá, já está dando uma enrolada, na verdade. Então, eu percebo que a formação, né, de eletrocardiograma nas faculdades de medicina vem sendo cada vez pior. É um tema geralmente espinhoso, que ninguém quer dar, então a gente vai botando ele para debaixo do tapete. Eu brinco que na minha formação eu tive mais aula de cintilografia do que de eletrocardiograma, né? Então, não que cintilografia não seja importante, mas um médico emergencista, um médico da atenção primária, um médico generalista, que é o que a gente deve focar, né, na formação de forma primordial, ele tem que conhecer eletro e, eventualmente, se ele não souber muito de cintilografia, tá tudo certo. E eu tive mais aula de cintilografia do que de eletro na faculdade. Eu digo que aprender eletro é mais ou menos como aprender um idioma. Você pode fazer lá o cursinho, você faz todas as aulas lá de inglês, você faz as provas, aí você viaja para os Estados Unidos, você chega lá, você fala, nossa, não estou entendendo nada, eu passei em todas as provas, tenho o Master Degree de inglês, estou aqui perdido. Por quê? Porque esse aluno ele não se expôs. Então, eletro, você tem que
aprender a teoria, mas você tem que se expor ao método, você tem que ver traçados, você tem que discutir os traçados, senão você no máximo dá uma decorada para passar na prova, e aí a hora que você chega no mundo real ali, que o eletro às vezes não está tão bem feito, que tem interferência, que o paciente está se mexendo, você não consegue fazer. Então, aprender eletro é que nem aprender inglês, ou um idioma qualquer, você tem que ter a parte teórica, e você tem que se expor ao método, você tem que ver pacientes, Praticar, você tem que né? ver traçados, você tem que praticar para você ganhar confiança e essa confiança que você vai ganhando, você degrau por degrau vai te dando tranquilidade até chegar num determinado momento que, na verdade, a maioria dos médicos não precisa chegar nesse momento, que é olhar para o eletro e imaginar a história do paciente. Isso dá para ser feito também, mas a gente não precisa chegar lá, porque a gente pode interpretar o eletro baseado na história do paciente. Mas isso é um degrau, é teoria mais exposição, praticar no mundo real. Sim, isso é importante. Você sabe que eletro é um tema tão complexo assim, e assim, acho que até para muitos cardiologistas às vezes dá uma sambada, porque eu lembro que eu dava plantão na UTI e às vezes eu ia conversar com um cardiologista, mostrava o eletro, aí eu falava um diagnóstico, aí eu mandava pro meu amigo o eletro, era outro diagnóstico. Então assim, tinha alguns momentos que eu falava, caramba, até o especialista tá com dificuldade aqui, A gente tem a falsa sensação de que todo cardiologista sabe eletro. Isso é uma mentira, né? Não é infrequente, vários colegas lá no INCOR, quando a gente está lá, eu estou lá no ambulatório de arritmia lá do INCOR, e não é infrequente vários colegas do INCOR irem até lá para discutir traçados com a gente, comigo ou com outros assistentes lá. Então, mostrando que essa premissa de que o cara é cardiologista, ele sabe eletro, não é uma verdade. E existem traçados que são desafiadores para todo mundo. Eventualmente, você vai mostrar um traçado para 2, 3 médicos com muitas experiências e vão sair hipóteses diferentes. Isso também é possível lembrar que quando existe essa discordância, existe o padrão ouro, que é o estudo eletrofisiológico, e aí você mata o diagnóstico. Mas um eletro bem visto resolve o nosso problema em mais de 95% das vezes, né? Caramba, o professor acho que quebrou um paradigma até pra mim. Exatamente. Eu imaginava que muitas novidades, assim. Acho que o feijão com arroz ali, de modo geral, acho que todo cardiologista sabe, né? E quando é um pouquinho mais complexo, imagino que... Todo meio E outro erro que eu vejo que os revalidandos, e também na prova de residência, que a gente vê muito, é aquela questão... Eu acho que o professor deixou muito claro quais são os temas aí que a gente tem que levar em consideração para a prova do Revalida, mas muitos deixam de estudar por achar que vão cair 2 ou 3 questões. Falam, é melhor eu evitar estudar isso daqui, vou focar em outro tema. Mas assim, a probabilidade de cair uma questão de cardiologia, ela é muito mais alta do que cair uma questão de reumato, Vai por cair exemplo. com certeza, né? Então assim, eu acho que vale a pena o candidato realmente se dar o tempo de estudar, né, hipertensão, de estudar a síndrome coronariana, arritmia, distúrbio eletrolítico, porque a chance é muito grande, é o que eles vão enfrentar no dia a dia. E o Revalida é isso, é exatamente o paciente do dia a dia, o paciente do pronto-socorro, e eu acho que é um erro que eu cometi na minha época, eu realmente, achando que a prova do Revalida ali vão se somar as notas, eu falei, putz, será que eu vou investir meu tempo estudando eletro? E eu deixava a um lado, mas hoje em dia eu vejo que não, até economiza aí seu tempo também na hora, mais pra frente, quando for aprovado, já conseguir ter mais facilidade. Não, e eu acho que tem aqui 2 questões que são importantíssimas. A gente não pode achar que eletrocardiograma é exame do especialista, tá? Então, Exatamente. isso não existe. Eletrocardiograma é o exame do médico generalista. Então, não tem essa, eu não preciso saber eletro porque eu não vou fazer cardio, porque eu não vou fazer arritmia, porque eu não vou fazer eletrofisiologia. Não, eletrocardiograma é o exame do médico generalista. O médico generalista bem formado, ele tem que saber eletrocardiograma. 2, se eu estou numa situação de urgência, de emergência, num pronto-socorro, ou fazendo atendimento primário numa unidade básica de saúde, eu tenho mais de 15 anos de pronto-socorro lá na Santa Casa, eu nunca vi um paciente morrer porque ao invés de Ringer lactato eu dei soro fisiológico. Embora existam discussões acaloradas, que um tem mais sódio, outro tem cloro, não sei o que, eu sempre brinco com meus residentes. Nunca vi um paciente falar, nossa, matamos o paciente porque era para dar soro fisiológico, eu dei Ringer lactato. Nunca. Agora, se eu não souber fazer uma boa análise de eletrocardiograma, eu vou matar o meu paciente. Então, saber ter uma segurança na avaliação eletrocardiográfica faz com que a gente consiga
fazer diagnósticos que vão salvar a vida do nosso paciente. Isso é fundamental. Então, é um exame de qualquer médico bem informado e salva vidas. Eu acho que essas duas mensagens, elas estimulam as pessoas a investirem estudo nesse tema para a sua vida médica, para a sua vida profissional e para as provas e para os concursos. Eu acho que é o exame que está mais disponível também, né? Sim. Às vezes a gente fica pensando em hemograma, função renal, mas assim, esse daí às vezes nem está disponível no UBS ou vai demorar. Complementa o exame físico, né? Sim. Um exame bem feito ali, uma queixa de dor precordial, você tem que pedir logo em seguida ali o eletrocardiograma e você tem que saber o que fazer veja, ali, dar o primeiro atendimento. Por mais que a gente esteja avançando em tecnologia na medicina, então inteligência artificial, onde eu tomo de coronária, PET scan, então a gente está avançando a passos largos em relação à tecnologia, mas existem temas na medicina que a pedra angular para decidir se você vai para a direita ou para a esquerda, se você vai dar o remédio A ou B, é o eletrocardiograma. Então, assim, é impossível eu avaliar uma síncope sem ter um eletrocardiograma. É impossível eu avaliar uma síndrome coronariana aguda sem ter um eletrocardiograma. É impossível eu avaliar um quadro de dor torácica sem ter um eletro, um ataque à arritmia, uma bradiarritmia. E o resultado é rápido, né? Você pediu o eletro e em segundos já está pronto. Até você levar o sangue, dar gaso no laboratório, você já consegue ver uma alteração de hidroeletrolite. Exatamente, que pode matar o paciente. E mesmo que a gaso venha alterada, quer dizer, se o potássio estiver alto na gasometria, mas não tiver alteração eletrocardiográfica, o risco de morte súbita daquele meu paciente é menor. E o tratamento muda. Eu não vou precisar fazer lá o gluconato de cálcio. Se o aluno pode falar assim, o médico fala assim, não, mas eu vou esperar o resultado do potássio. Mas veja, se o potássio saiu alto e teve alteração eletrocardiográfica, eu já perdi tempo, risco de morte súbita. E vai modificar, inclusive, o tratamento desse paciente. Né? Você sabe que me veio à mente agora um caso que eu vi lá na Santa Casa, inclusive, que a gente estava lá no pronto-socorro, o paciente sincopou, ele estava na sala de medicações ali esperando, sincopou. Aí pegaram, levaram para a sala de emergência. E aí na sala de emergência é meio barulhento, assim. E aí, assim, eu era interno, de maneira rápida fizeram um diagnóstico de tamponamento cardíaco ali. E assim, basicamente, eu acho que o exame físico eles viram ali, mas ali o exame físico acho que fica meio inespecífico, né? Hipofonética num lugar que é barulhento, que é sala de emergência. E eu lembro que eles ficaram muito atentos ao achados do eletrocardiograma ali. E depois fizeram a punção ali de Marfan, assim, inclusive caiu na minha prova de residência quando cobrou. Não sei se o senhor lembra desse caso, professor. Eu tenho algumas punções de Marfan cardíaco biogênico. Essa história e... Nossa. Conta até hoje. Eu tenho algumas punções de Marfan lá, os residentes adoram fazer punção de Marfan quando eu tô lá, porque quando a gente faz diagnóstico a gente acaba fazendo, né? E isso é interessante, é você perceber que você às vezes vai aproveitar para sua prova um caso que você viu na vida real. E esse caso que você viu na vida real, você nunca mais vai esquecer, né? Então, isso marca e vai fazer você ganhar aquele pontinho extra lá no seu concurso público, seja na prova do Revalida ou outras provas que você for prestar aí durante a sua carreira médica, né? Não, com certeza. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar e que eu acho que é importante, assim, o eletrocardiograma ele não é um exame fácil de você aprender, mas uma coisa que é importante todo mundo entender é que existe o eletrocardiograma da vida real, e existe o eletrocardiograma da prova. Sim. O eletrocardiograma da prova é o padrão, é o básico. Então, assim, se você pegar com alguém que queira te ensinar, estudar aqueles padrões, a probabilidade de você acertar é muito, muito grande, né? Então, assim, se você sistematizar, usar a metodologia que eu aprendi, por exemplo, com o professor Pedro, a fazer ali o eletrocardiograma, eu lembro que eu saí da minha formação achando que eu era o maior especialista em eletrocardiograma, porque eu matava todas as questões, entendeu? Eu fiz ali e eu achava que era tranquilo, não me sentia inseguro em eletrocardiograma. Mas aí você chega na vida real um pouco diferente. Então, assim, para desmistificar para o aluno, se você estudar o eletrocardiograma, você não vai perder grandes tempos, você não vai ficar a noite sem dormir, para você aprender e matar a prova. Mas, claro, é importante você entender que depois que você aprovar no Revalida, você vai cair em alguma situação que você vai precisar usar o eletro. Então, existe a situação de você se preparar para a prova e depois a situação de você se preparar para a vida, né, professor? E as coisas não são excludentes, porque a hora que você dá o primeiro passo, porque se a gente levantar o eletrocardiograma dos últimos 5, 6 anos da prova do Revalida, a gente sabe, são os mesmos eletros. Então, se você conhecer 20 eletros diferentes, você vai acertar a questão da prova.
E veja, as coisas não são excludentes. Falar, então aqui eu estudei só para a prova, agora vou começar a estudar para a vida. Não, se você levar aquela bagagem de 20 elétrons clássicos que você precisa conhecer para a prova, você já não sai do zero para a sua vida real. Então, você vai usar aquela bagagem e vai o próximo degrau. Agrega, né? Então, a gente precisa entender que o conhecimento no eletro, ele é degrau a degrau, ele é cumulativo, que nem aprender o idioma. Você não vai entrar logo no último livro, você vai pegar o primeiro livro. Eu acho muito engraçado que às vezes os alunos falam assim para mim, Pedro, essa primeira aula de eletro normal eu nem vou prestar atenção, já sei. E eu sempre falo, a aula de eletro normal é a mais importante, porque a maioria das pessoas chega no final da sua formação sem saber se o eletro é normal ou anormal. Dentro do processo de aprendizado, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para o eletro e saber se ele está normal ou anormal. Esse é o primeiro passo. Porque às vezes o aluno fala assim, o residente, ele fala assim, Pedro, eu estou suspeitando que tem uma síndrome coronariana aguda aqui porque tem uma inversão de onda T em V1. Eu falo, mas inversão de onda T em V1 é normal. Quer dizer, ele não soube nem o primeiro passo, que é saber se é normal ou é anormal. Uma vez que eu identifico a anormalidade, o próximo passo é dizer, olha, eu sei que está anormal, mas ainda não sei o que é. E o próximo passo é dizer, olha, esta anormalidade é tal coisa. É começar a dar nomes para aquilo que está anormal. Então, na verdade, é uma construção degrau a degrau que você vai fazendo. Num primeiro momento, para quem vai prestar a prova do Revalida, eu acho que você tem que ser objetivo. Não adianta você sair expert em eletrocardiograma e não ser aprovado na prova. Então, você tem que focar para aquilo que é importante, mas lembrar que você já vai levar essa bagagem para o próximo passo, que é aprofundar o seu conhecimento naquele método, né? Não, perfeito. E assim, alguns achados, né, que o senhor falou, desses 20 eletros ali, você usa na prática clínica Sem mesmo, dúvida. né? Então, assim, eu cansei de ver hiperpotassemia e, pô, não é algo raro você ver lá o apicolamento da onda T. Então, assim, é importante você ver e se agrega mesmo, assim, e facilita. Eu acho que depois que você vai estudar, quando você já... Eu partilho muito dessa opinião, assim. Eu gostava de ler tudo, de todos os conteúdos, porque quando eu ia para uma questão que eu já estudei em algum momento, você já entra com uma moral diferente. Então, assim, você estudar aqueles 20 eletros, depois quando você pegar para estudar o eletro, você já tem alguma memória ali, facilita, ele deixa algo mais palatável, mais tranquilo, né? E a segurança, né? Aquele candidato que tem pânico de eletro, ele bate o olho na questão que tem eletro, ele já trava. Às vezes você não precisa nem interpretar o eletro para fazer a questão, mas ele já travou. E se você leva uma segurança e fala, não, eu conheço os padrões eletrocardiográficos clássicos que caem na prova. Então, você vai ter a segurança para ler a questão com calma e achar a alteração. Então, é a sua cabeça, né, a sua mente, o seu psicológico que pode jogar a seu favor ou contra você, né? Mas isso eu acho que é um tópico que eu acho que carece até das pessoas que ensinam, né, professor? Então, assim, falta alguém de maneira objetiva separar ali os principais elétrons, porque a galera bota no meio de 200 aulas e aí, pô, Sim. você acaba passando batido. Você fala, não, eu vou analisar o hemograma aqui porque é mais importante aqui, o eletro é mais um... Mas, assim, se você pega alguma coisa mais pocket ali, fala, ó, vocês vão estudar 5 aulas do elétrico, que é isso daí que você tem que saber para a prova. Então, acho que é um pouco de culpa também de quem está ensinando não dar esse valor, né? Eu acho que é culpa de todo mundo, é culpa do professor que não tem o foco, que não ensina, é culpa da formação nas faculdades de medicina, culpa do aluno também, que às vezes vai deixar o tema de lado para ir para outros temas mais simples, mas lembrar que é o que eu falei, se eu não souber interpretar perfeitamente um hemograma, dificilmente eu vou matar algum paciente por conta disso. Se eu não souber interpretar um eletrocardiograma, eu vou perder a oportunidade de salvar uma vida, né? Então, acho que isso é fundamental. Professor, a gente já falou então dos padrões ali da prova. Então, mais ou menos os temas mais frequentes, né? Que o senhor falou, hipertensão, síndrome coronariana, arritmias, distúrbios hidroeletrolíticos, insuficiência cardíaca. A gente já falou que o padrão do eletrocardiograma ali tem mais ou menos um rol ali de 20 eletros, alguma coisa assim, um pocket. E isso realmente é uma informação super importante, porque quando eu me preparei para o Revalida, a gente não tinha noção disso. Eu tenho certeza que muita gente que está se preparando agora também não. Então, realmente, é um terreno ali totalmente desconhecido, né? A cardiologia no Revalida é uma coisa, assim, assustadora para muitos. Então, e é a tendência atual, é a gente ter realmente alguém que veja realmente aquilo que é cobrado,
para o aluno sentir Mastigar, né? animado ali também para Sim, estudar. estimulado, né? Estimulado, exatamente, e ser o primeiro passo ali para o próximo ali, primeiro plantão, talvez, já enfrentar ele de uma maneira diferente. Então, Com certeza. isso era outro ponto que eu ia falar. Então, assim, tem o eletrocardiograma da prova, Uhum. tem o eletrocardiograma do especialista, né, que é o caso do senhor, que é arritmia de eletrofisiologia, e tem o eletrocardiograma do clínico geral ali, Sim. né, professor? Imagino que ele não precisa ser o subespecialista Não. para diagnosticar as principais doenças, né? Não precisa e não deveria, né? Porque é o que eu tô falando. A gente vai fazer o curso do ACLS, né? Todo mundo aí conhece o curso do ACLS. Aí fala assim, chame o especialista. Imagina aquele cara que tá lá no interior, numa cidade pequena, ele é o clínico lá do pronto-socorro, ele tá lá, chega um eletro, ele fala, agora chame o especialista. Ele olha para um lado, olha para o outro e fala, o especialista sou eu. Então, a gente precisa trazer isso para o mundo real. Então, o conhecimento básico das principais alterações eletrocardiográficas, isso todos os médicos que estão trabalhando em urgência, emergência, em pronto atendimento, na atenção primária, precisam ter esse conhecimento. E é lógico, existem eletros que dão dúvidas para todos, eventualmente até para pessoas mais experientes, mas o básico, aqueles diagnósticos mais relevantes, em que eu preciso atuar de forma imediata, isso é uma obrigação de todo médico bem formado Isso tem que estar dominar, né? medular mesmo. Uhum. Você acha que ali... Então, assim, quanto tempo, ou você acha que... Como que a pessoa conseguiria se sentir preparada para um pronto-socorro, por exemplo? Ela não precisa ser o emergencista ali, mas você acha que ela precisaria demandar quanto tempo para ela virar assim, se sentir tranquilo com o eletrocardiograma para um pronto-socorro? Eu acho que aqui tem dois pontos. Tem um ponto de estudo individual e tem a exposição também, que eu acho importante. Então, as duas coisas. Se eu só ficar estudando eletro e não me expor, então, ver eletro no mundo real, discutir com pessoas mais experientes, não adianta. É que nem aquele cara que faz todo o curso de inglês, Entendi. viaja e não consegue falar. Então, as duas coisas são importantes. Então, eu imagino que em umas 5 aulas de eletro, para você passar o conteúdo, então, assim, você precisa dominar o que é um eletro normal, isso é fundamental. Pensando especificamente no Revalida, eu tenho que dominar os padrões eletrocardiográficos das síndromes coronarianas agudas. Então, o infarto com supra, o infarto sem supra, quais são as alterações eletrocardiográficas de uma síndrome coronariana aguda, que eventualmente vai ser a alteração da onda T, não vai ser o supra, mas vai ser o infra. Então, eu acho fundamental. Pensando nas taquibradiarritmias, né? Então, quando a frequência do paciente está muito alta ou está muito baixa, então isso é fundamental. E as alterações eletrocardiográficas relacionadas à hipertensão arterial, à insuficiência cardíaca e aos distúrbios hidroeletrolíticos. Então, imaginando aqui de uma forma bem objetiva que em umas 5 aulas a gente consiga abordar todo este conteúdo pensando especificamente para a prova. Mas veja, por que a prova cobra esses 5, 6 conteúdos? Porque são os mais relevantes. Se eu não fizer o diagnóstico, eventualmente, de uma alteração de repolarização inespecífica, de um bloqueio de ramo, né? O falecido Dr. Enéas dizia assim, o paciente, você dá alta, o paciente vai, mas ele volta. Não tem problema. Agora, se eu não fizer o diagnóstico de um supra de ST, de uma taquicardia ventricular, eu dou alta para o paciente, ele vai e não volta. Então, essa é a ideia. Então, a prova acaba cobrando os temas que são mais importantes e relevantes. Então, mas esse é o conteúdo teórico. E aí, com isso em mãos, né, tendo essa teoria já incorporada, você tem que se expor. E aí ver traçados. Ver traçados, para quem vai fazer prova, ver as questões que tem eletrocardiograma, então ver todas as questões, ver os traçados e discutir com pessoas mais experientes, com pessoas do seu dia a dia, que trabalham com você, e aí você vai entrando num ciclo virtuoso, né? Você vai ganhando confiança, porque você tem teoria, você está discutindo com uma pessoa mais experiente, então você está vendo, olha, eu estou acertando o diagnóstico, e isso vai te motivar a voltar para o livro e você entra num ciclo virtuoso aí de aprendizado. Eu acho que essa é a dica prática para quem quer acertar as questões na prova e acertar as condutas na vida aí. Então, acho que
meio que parecido ali o modo de preparação, mas o senhor acha que além de ter esse estudo passivo, tem que ter um estudo mais ativo Sim, também, né? eu acho que sim, tem que se expor ao método, né? Não adianta fazer o curso de um idioma inteiro e nunca viajar para se expor, não tentar conversar com as pessoas, não cometer erros, não ser corrigido. Então, isso é importante, você ter esse feedback e essa exposição. É assim que a gente vai ganhando confiança e vai aprendendo, né? Não, bom demais. É que assim, do jeito que o professor fala, até parece tudo muito simples, né? Então, é legal isso que simplifica, né? Tentar desmistificar a cardiologia, algo que a gente vem levantando muito a bandeira e a gente quer continuar. Então, assim, pro Revalidando, pode aguardar que vai vir um curso aí de eletro pro Revalida, para facilitar a vida de vocês. Vai também ter o curso para o primeiro plantão, porque eu acho que, assim, uma das inseguranças principais, não só para quem é o médico do Revalida, mas para o médico que é formado no Brasil também, é que, assim, você sai da faculdade e hoje em dia você não está tão preparado para um plantão, né, professor? Tanto que eles fazem plantão em duplinha, fazem plantão com telefone, fazem plantão com aplicativo. E eu acho que, assim, a pessoa tem que estar ali mais preparada, né? Eu acho que falta isso, Passar menos apuros, na verdade, Exato. né? Professor, quais seriam os 5 temas que o senhor acredita que sejam 5 patologias ali na emergência, que assim, uma pessoa, o médico, ele tem que saber antes do primeiro plantão? E aí não é só porque eu sou cardiologista, é o que eu sempre digo. Na verdade, as emergências que vão matar o paciente são, é lógico, tem emergências neurológicas que são importantes também, mas tem as emergências cardiológicas são aquelas que a gente vai ter menos tempo para pensar e que se eu não agir, o paciente vai ter um desfecho ruim. Então, eu diria que para quem está começando a sua vida profissional, né, na emergência, tem que estar síndrome coronariana aguda indiscutível, tá? As taquiarritmias sejam as arritmias sejam as taquiarritmias ou as bradiarritmias, fundamental. Então, aí já são 3 tópicos, né? Então, síndrome coronariana aguda, as arritmias sejam brades ou sejam taques, eu acho fundamental. Síncope é um tema bastante importante, porque síncope, a depender do tipo de síncope, o próximo evento pode ser uma morte súbita. Então, eu acho que é um tema também bastante importante. Então, tem síncope que você vai avaliar no pronto-socorro que você fala, não, pode liberar, vai investigar ambulatorialmente, não tem problema nenhum. Esse paciente aí pode ter mais 10 síncopes que não vai morrer. E tem síncope que você fala, pô, a próxima síncope desse paciente é morte súbita. Então, você precisa estar de olho nisso aí. Tá? E eu diria também um outro tópico muito frequente é a insuficiência cardíaca descompensada, que a gente vê muito no pronto-socorro. Tá? Então, insuficiência cardíaca descompensada, e aí, nas suas nuances, seja um paciente bem perfundido, hipervolêmico, então perfil B, seja até o choque cardiogênico. Então, insuficiência cardíaca em todas essas nuances. As síndromes coronarianas agudas, as arritmias cardíacas, sejam brades ou taques, e síncope, eu acho que são 4 tópicos aqui fundamentais para quem está começando a sua vida e não quer expor o seu CRM. Porque, de novo, se eu errar, em vez de der soro fisiológico, eu der Ringer lactato, não vai acontecer nada com o meu paciente. Mas, se eu liberar um paciente com uma síncope de origem cardíaca grave, porque eu não fiz uma boa interpretação do eletro e tudo mais, esse paciente pode não ter uma segunda chance. Entendeu? Eu acho que isso é importante, né, professor? Então, assim, você está preparado para o primeiro plantão ou para a prática médica, é importante, ou porque você vai ficar preocupado com o paciente, então, de maneira humana, né? Porque você é um médico, então a gente tem que lembrar das nossas origens, ou você vai ter que ficar preocupado por conta do seu CRM, processos legais. Então, hoje em dia, a gente tem essa... Pensar nas duas coisas, Exatamente. Né? Então, se você não se mover pela parte humana, você tem que se mover ali pela parte do profissional ou do bolso ali, porque vai doer, entendeu? Hoje em dia, a medicina preventiva, você tem que se proteger, né? Porque senão... Perfeito, eu acho que é isso aí mesmo. Não, bacana. Pia, mais alguma coisa? Eu acho que falamos de muitas coisas importantes, né, aqui. Eu acho que basicamente isso. Bom, acho que a gente já começou falando da prova prática, então ali se controlar, seguir o esqueleto fundamental da clínica médica, principalmente na cardiologia. Já foi cobrado na minha prova alterações crônicas aí do paciente hipertenso, então é um tema aí que, como a gente sabe, na prova do Revalida os temas se repetem, então excelente tema aí para cair novamente. Caiu, né? Síndrome coronariana aguda. Caiu também agora há pouco cartão tempo. de vacina, né? Também. Então, assim, eu acho que o professor deixou bem claro aí o que é primordial para os nossos alunos, principalmente aqueles que vão prestar prova agora no dia 3 e dia 4 de dezembro, que já está chegando aí, e os que vão prestar prova aí da primeira fase em março,
que vão ver aí o professor Veronese muito pela frente aí nas aulas. Uma coisa que eu esqueci de avisar é que a gente vem sugando o professor aí dessa parte de pronto-socorro, de emergências, mas é porque além dessa grande experiência que ele tem no pronto-socorro da Santa Casa, que eu acho que deve ser o maior, ou se não é o maior, é um dos maiores aí da América Latina. Ele também é palestrante e coordenador aí do primeiro congresso internacional, né, professor, de emergências clínicas, né? Isso, que vai ser agora no final do mês, agora em novembro também. Eu sou um dos coordenadores aí do congresso de emergência, que está sendo organizado pela Sociedade Clínica Médica também. Top demais. Imagina o trabalho que não foi para organizar, né? Eu acho que Foi não, está sendo. É verdade. Eu acho que outro trauma também muito grande para o pessoal que vai ali enfrentar o primeiro plantão é se o paciente tiver que ser entubado, né? Sim. Esse é outro bloqueio muito grande. Eu vejo, assim, muito comum nos plantões que eu tive que dar logo após a residência, o pessoal se sentia extremamente inseguro. E a gente treinou isso no curso prático também, Treinamos também. Então, No assim, boneco. E muita gente tem muita dúvida, né? Tanto de Sim. procedimento, medicação. Então, é algo também que o paciente pode parar na sua frente. Se você não proteger a via aérea também. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a inexperiência, ela joga contra aí, né? Quando você pega um residente que está começando a sua vida e ele segura o laringoscópio e você percebe que ele está tremendo, você fala... É normal, né? Você tem insegurança, você está nervoso numa situação de estresse, né? E isso vai te prejudicar se você não conseguir segurar a parte emocional. Às vezes você tem toda a teoria por trás, mas como você não treinou o suficiente, na hora do vamos ver, a parte psicológica ela acaba jogando contra. Então, o treinamento, a repetição, né? Repetir várias vezes. Se você fica mais nervoso, você precisa repetir mais, para que você faça aquilo de forma quase medular, que você praticamente não precise pensar. É assim que a gente treina médicos, né? O médico ele pode fazer aquilo ali todo dia, mas ele tem que fazer as suas atualizações com frequência, justamente para deixar aquilo mais medular possível, para na hora da urgência e emergência falar, o que você fez lá? Falar, nem sei o que eu fiz, mas eu fui lá e resolvi o problema. Exatamente. Você fez sem precisar pensar muito, E fazer aquilo que é né? necessário para salvar a vida do paciente, Exato. né? O que diz, recebe um politraumatizado, o que for, o paciente ali tem uma via aérea que não está pérvia, pelo menos salvar a primeira coisa que vai pôr a vida dele em risco. Então, é fundamental também, com toda certeza. Bom demais, acho que deu para abranger aí tanto para quem vai prestar a primeira fase, quanto para quem vai prestar a segunda fase que está chegando, quanto para depois que eles prestarem a segunda fase, se Deus quiser, vão todo mundo aprovar para o primeiro plantão também, né? E aguardem novidades, né? Exatamente. Última mensagem, professor, o que você gostaria de dar aí, dica aí, ou tanto para o aluno, ou para o médico, você que é professor em várias instituições, uma mensagem que você gostaria que chegasse no máximo de médicos que vem formando, ou médicos que são formados aí, final. Primeiro eu queria desejar uma boa prova aí aos candidatos do Revalida, né? É uma fase difícil porque é uma expectativa muito grande para você conseguir o seu sonho de realmente conseguir atuar, né? Executar a sua profissão. Então eu queria desejar aí uma boa sorte a todos que estão aí se preparando para as provas e queria dar uma segunda mensagem que é: estudar eletrocardiograma ajuda a salvar vidas. Então, invista na sua formação, porque não só vai te transformar num médico diferenciado, como vai te ajudar a salvar os seus pacientes. Então, acho que é um investimento que vale a pena. Bacana, não. Importante, né? Então, de novo, agradecer. Eu que agradeço. Professor, quem não conhecia o professor Pedro Veronese, ele é nosso professor do Revalida, ele também tem um Instagram, né, professor? Qual que é o Instagram do senhor? Dr. Pedro Veronese, Dr.Pedro Veronese. Então, aproveitem aí, sigam também ele nas redes sociais, porque eu sigo e sempre vem conteúdo, tem curso de eletro, ele é um cara super ativo também na comunidade de cardiologia. E mais uma vez, encerrando aqui mais um episódio. Espero que todos tenham gostado e nunca se esqueçam, você pode revalidar.